Isso aí, boa noite a todos. Olha, o Pedro também está aqui com a gente. O Pedro parece que ia entrar com a esposa, né, Pedro? Oi, Bruno, aí, boa galera? noite. Isso mesmo. Beleza? Quero saber de vocês o seguinte: quem assistiu o filme aí, né? Algumas pessoas às vezes não assistem, mas participam, né, para ver se podem, né, ajudar na resenha aqui, né, no papo. Todo mundo assistiu o filme? Eu assisti, sim. Ah, que bom. Eu assisti também. Ah, que maravilha. Então é isso aí, vamos lá então. Pessoal, estamos tratando então aqui de Ingmar Bergman, né? Assim, é o meu diretor favorito, tá? É o meu diretor favorito. A gente já passou por um outro filme dele aqui nesse circuito de filmes, né? Desses 3 encontros, esse é o segundo encontro sobre o Bergman, tá? Esse diretor aí sueco, né? Ele e o Lars von Trier são os meus favoritos, né? Eu não tenho nada a criticar assim de maneira, né, de maneira negativa sobre o Bergman. Influenciou bastante, né, na minha formação, né, enquanto intelectual, né? Então, eu acho que filmes dele como Persona, por exemplo, como Sonata de Outono, Grito de Sussurros, né, são filmes assim, O Sétimo Selo, são filmes que me forjaram enquanto ser humano, enquanto um humilde pensador de alguma coisa, né? E hoje nós estamos aqui frente a um terceiro filme de uma trilogia, né? De uma trilogia chamada Trilogia do Silêncio, né? Da qual fazem parte, né, o Através de um Espelho, que nós já assistimos aqui, Luz de Inverno e O Silêncio, né? O Através do Espelho fala sobre uma mulher numa situação precária de sua saúde mental, ela se isola numa ilha e acaba impactando toda a família dela, né? Essa condição psíquica dela, né? Que está sendo completamente comprometida, né? Então tudo ali fica muito caótico e a família inteira praticamente fica doente com ela, né? E muitas questões sobre a existência vêm à tona, né? Sobre algum sentido da vida. Em Luz de Inverno, uma obra de 63, o Bergman vai tratar da questão da fé, do silêncio de Deus, né? Perante um pastor, né? Evangélico, um pastor protestante, que ele percebe ali um certo silêncio de Deus e aquilo ali causa nele, né, uma certa confusão, perdeu um pouco de sentido, né? E aí agora nessa obra O Silêncio, né, temos essas duas irmãs aí passando por essa situação de incomunicabilidade, né? Elas não conseguem dialogar, elas não conseguem tratar de temas muito difíceis, né? E o que traz para a gente também aí questão da guerra, a questão do silêncio, a questão do vazio, sentido da vida. Então a trilogia do silêncio é isso, né? Essa questão do vazio, do nada que nadifica, né? Do nada que tem efeito totalmente caótico na vida das pessoas, né? Discutindo sobre isso aqui, por exemplo, né? Claro, no Assim Falou Zaratustra, né? E também na questão da morte de Deus, né, etc. E será tema do nosso livro do mês de maio, né, do clube, que é A Náusea, do Sartre. Tá? Recomendo a leitura da Náusea, do Sartre. Eu acho que será uma leitura muito rica para todos nós. Tá? Então vamos lá, falando de O Silêncio. Então, como sempre, nós produzimos alguma coisa interessante aqui para o clube, né, para ficar aí marcado. Então, nós temos aqui que preencher esse quadro aqui, tá? Nós vamos preencher esse quadro, como os colegas já conhecem, com ideias, conceitos, devaneios, acontecimentos. Vamos preencher também aqui com referências, tá? Referências aí artísticas, literárias, filosóficas, de livros, etc.
E também, se for possível, né, a gente vai colocar aqui algumas provocações e algumas lições, tá? Que a obra coloca pra gente, né? Então, gente, eu quero de vocês aí. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui essa tempestade de ideias, como falam aí, né? Vamos começar, então, com conceitos, ideias que vocês tiraram aí desse filme. Eu gostaria de ouvir vocês. Quem é que pode começar? Alguém pode me trazer uma ideia, um conceito, para eu já começar a preencher aqui? E aí? Vamos lá. Sem medo, sem vergonha. Vamos lá, então. Vou quebrar o silêncio, né? Então, gente, a primeira coisa do filme, né, é o quanto que o silêncio é protagonista da obra, né? Então, o título da obra ser O Silêncio é algo já interessante, né, pra gente, né? O quanto que o silêncio ele chega a ser um barulho, ele chega a ser presente, né? Então, acho que o silêncio é uma parte importante aí do filme, né? Ou seja, a base do filme é o silêncio, né? E junto com a história do silêncio, nós temos também a questão do vazio, né? Vocês concordam comigo? Então temos uma questão do vazio, né? Temos a questão do sentido da vida, né? O sentido da vida. O que mais? Quais outras ideias vocês têm aí, a partir disso que eu coloquei? Estou provocando vocês, estou provocando. Os conflitos, né, que relações entre pessoas, e no caso aí familiares, né, no núcleo familiar, que acontecem, que às vezes eles são levados de gerações, né, por muitos anos, né, então quando você fala do vazio, um vazio que incomoda, né, porque as duas irmãs, elas, principalmente a Ana, ela se sentia muito incomodada, né, até violentada por essa irmã, né. Então, assim, eu acho que temas sensíveis também, né, que o filme traz para a gente refletir. Então, assim, esse silêncio que incomoda, né, uma presença que incomoda. Então, o vazio dos três personagens, vamos dizer, né, deles não conseguirem ali, né, se harmonizar cada um no seu sofrimento individual, passando aquela angústia, né? De coisas que não foram ditas, né? Coisas que Exatamente, vão se exatamente. revelando ao longo da trama, vamos dizer assim, né? Exato, exatamente. Então nós temos muito aqui do não dito e o dito, né? Então, assim, temos a questão dos conflitos familiares, temos a questão da presença e das ausências, né? O quanto que uma irmã, né, a Esther, quer a outra por perto e não quer, por exemplo, tanto o sobrinho, e o sobrinho dela, o menino, quer bastante a mãe, mas a mãe não quer não quer o filho, e muito menos a irmã, quer o mundo, né? Então nós temos um conflito também entre mundo, né, e família. Quantas pessoas, né, até mesmo entre nós aqui, possivelmente, né, não tivemos esse conflito, né, de às vezes deixar, né, o lar, deixar as conexões familiares para tentar ganhar o mundo de alguma maneira, né? Então temos aqui presença e ausência, temos atenção e carência, são duas coisas importantíssimas desse filme, né? Quanto que elas querem chamar a atenção de alguma maneira. A Ana, que parece tão livre, né, e solta na vida e desapegada, o quanto que na verdade aquilo ali é um ato de rebeldia, né? E também nós temos, junto com a rebeldia, também uma resignação, né? Uma resignação por parte da Esther, por exemplo, de meio que aceitar aquela situação, né? E se deixar levar completamente, né, pela rebeldia da irmã, por uma insatisfação da irmã, né? Então temos a questão do dito e do não dito, do mundo contra a família, da rebeldia e da resignação. Estamos completando aqui essas ideias aqui. O que mais? O que mais que a gente pode colocar aqui?
Eu percebi a Ana muito transgressora e, e a Esther extremamente contida, porém mais madura, a ponto de não verbalizar, mas entender. No final, ela tenta entender o ponto de vista da vida escolhida pela irmã. Então, eu achei interessante. Eu achei que uma era transgressora, de fato, queria viver dentro daquele contexto social e político, né, da época, e a outra não. A outra estava resignada, como você mesmo disse, mas no final ela, de certa forma, ela compreende a irmã. Ela compreende a irmã. Mesmo no silêncio, na não comunicação entre elas, existe um certo tipo de compreensão entre elas, entre a Ana para com a Esther. Entendeu? É por aí. Sim. Exatamente. Então, acho que você tem toda a razão. Acho que eu não tiraria nada disso aí. Tudo isso faz parte do pacote do filme, né? Então, e aí fica até uma provocação para... Pode falar. E uma coisa que eu notei, eu não sei, eu não entendo nada de né, questão de psicanálise, mas eu achei um negócio muito sexual entre a mãe do menino e o menino, entendeu? Eu achei muito sexualizado, sabe? Bem estranho, me causou estranheza na realidade. Temos aqui algo que faz parte das obras do Bergman, né? Que é a questão dos desejos, dos impulsos, né? Isso. Da repressão desses desejos, da repressão desses impulsos, né? O que causa, né? Todo um mal-estar, né? Social, todo um mal-estar psicológico, né? Aí você tem toda a razão, né? E então ali temos a questão do... Desculpa, Bruno. Pode falar. É porque veio uma ideia. Parece que as duas estão em conflito para dar atenção daquela criança. É como se as duas estivessem disputando o filho, a figura masculina do contexto. Ótimo, muito bom mesmo. Eu acho que vai por aí também, tá? Eu acho que elas se colocam, né, numa situação até mesmo de infantilização, né? Isso, exatamente. Então parece, né, que eu até coloquei aqui, né, uma infantilização dos adultos, né? O que exige das crianças uma adultização frente aos adultos infantis, né? Exatamente. Então a gente tem a questão da tensão sexual também, que faz parte, ou seja, percebam a Esther, né, que logo ali pelo começo do filme, né, quando eles chegam no hotel, ela tem aquela cena, né, de masturbação dela, ou seja, dela, já que ela não pode conquistar. Percebam que não tem nenhuma cena da Esther fora do hotel, né? Não tem nenhuma cena, né? Ela fica limitada o tempo todo ao mundinho dela, né? Ao microcosmos dela, enquanto que a Ana e até o menino, né, estão tentando desbravar o mundo, né? O menino tentando criar conexões ali, seja com aqueles anões, né, aquele conjunto de anões lá daquela trupe, com o próprio mordomo, mordomo, não era mordomo, era o funcionário do hotel. Isso, exatamente. Existe uma troca entre eles, ainda que não falar o mesmo idioma. Exato. Então, a genialidade do Bergman, né, em colocar o enredo acontecendo num país estrangeiro que eles não dominam o idioma, que eles nem não conseguem se comunicar, né? Então, ou seja, a genialidade do cara, né, de colocar vários personagens que não se comunicam por problemas familiares, por problemas afetivos, né? Temos a incomunicabilidade também
na esfera da língua, e também temos a guerra como uma expressão política da falta de diálogo, né? Então a guerra é também, né? A guerra é o pano de fundo, né? É o pano de fundo, né? Que é, na verdade, então, o que é quando o não diálogo vence, né? É o não diálogo. Então temos a tensão sexual, desejos reprimidos, né? Temos a questão da imaturidade, como foi falado aqui também, né? Parece que a Esther é muito mais madura, né, do que a nossa querida Ana, né? Temos a questão de razão e emoção o tempo todo. Temos uma questão de pensar muito nos efeitos das ações, como a Esther pensa, enquanto que a Ana já está respondendo mais, né, aos seus desejos, às suas emoções, né? Outra coisa que eu... Desculpa, Bruno. Pode falar, pode falar. Muito. Outra coisa que eu achei interessante, eu confundo. A Esther é a que ficava dentro do hotel, certo? Isso. A fuga para bebida e para o cigarro, entendeu? Ela não vivia, ela se refugiava nessas muletas, entendeu? Emocionais. Sendo uma adicta. Eu entendi que ela era adicta, com certeza. Ou seja, é aquilo que a gente discutiu, né, Aline, em Zaratustra, né? A questão da má consciência, né? A questão da culpa, né? Então, o último homem, que é esse homem que busca o conforto, ele busca não se comprometer com nada, ele busca sempre o caminho mais fácil, sempre o caminho mais confortável para resolver sua vida. Ele foge o tempo todo das responsabilidades da vida e ele acaba entendendo que a consciência dele é culpada e é uma consciência que está o tempo todo se culpando das coisas, culpando dos desejos, culpando dos pensamentos ruins, né? E aí, claro, a fuga, né, são das mais variadas possíveis, né? Desde as drogas, a bebida, o cigarro, o sexo, né? Os vícios em geral, vício em jogo. Então, assim, e aí, é claro, aí é remédio, medicamento, automedicação, né, e etc, né? Pode falar, Aline, eu te cortei, não foi? Então, eu não sei se eu estou assim, viajando, né? Assim, a Esther, na realidade, ela está doente, né? Aí, exatamente, Claro. ela se fecha já num mundo limitado, né? E vai, e aí a gente lidar com os nossos problemas, vamos dizer, sejam eles físicos, morais ou existenciais, aí a gente acaba procurando a fuga, né? Então, ali justamente ela estava ali procurando uma fuga para não dialogar com ela mesma, vamos dizer assim, né? E a Ana, na realidade, quando ela sai, né? Você até colocou que ela saía para mais livre e tal. Esse, assim, o que eu assim, eu senti, existia um assédio mesmo, né? A irmã, essa mais velha, que sempre exercia um domínio, inclusive elas parece que havia trocas, né? A homossexualidade da Esther, então ela até fala, você já quando ela pede para relatar, né? Você já me fez isso há alguns anos atrás, me fez fazer isso, e causava um incômodo. Então essa irmã Ana, por não saber também estabelecer limites saudáveis com essa irmã mais velha, ela sempre era assediada, vamos falar assediada, será que é essa palavra? Dominada por essa irmã. Quando essa irmã adoece, ela deixa a irmã no hotel, tipo assim, para morrer. Ela quer que a irmã morra mesmo, que é uma forma dela se libertar, né, dessa dominação, vamos dizer, exercida por uma irmã que era mais forte do ponto de vista para ela, né? Não estou falando eu que achava mais forte. Era uma irmã mais, vamos supor, mais intelectual, vamos dizer assim, né? Que era tradutora e tal. Então, ela não se via capaz, e ela, eu não observei assim, essa redenção, essa coisa. Para ela, sim, ela deixou claro que ela queria que aquela irmã morresse, porque a morte da irmã seria para ela talvez uma libertação, né, dessa
enfim, desse domínio familiar que sempre existiu, né? Que ela não conseguiu se libertar, né? Não sei, talvez eu tenha viajado aí na maionese. Mas você tem todo o direito de fazer isso, viu, Aline? Porque, afinal de contas, eu coloquei exatamente aqui o seguinte, ó. Ideias, conceitos, devaneios e acontecimentos, né? Esse é o momento de chapar, né? De falar absurdos, né? Afinal de contas, ninguém vai assistir a gente. Então, assim, vamos falar, né? Então, se nós temos a questão da dominação, temos a questão né, dessa irmã mais madura, mais uma tradutora, né, como é colocado na obra, né, uma tradutora, uma mulher de letras, né. Então, enquanto que a outra irmã parece, né, a gente nem fica sabendo o que ela faz da vida, né. Então nós temos aí a questão da fuga de consciência, da valorização, né, ou até mesmo do desprezo do corpo. Então o tema do corpo é muito importante aqui, né, da sensualidade, né. Então a questão da sensualidade. Temos a questão do autoconhecimento, né, e dessa não aceitação, possivelmente, daquilo que conheceu de si, né. Isso é um problema, né. Você acabou de expor isso para a gente, Aline. E temos também uma coisa interessante, que é a questão da competição entre irmãs, vamos dizer assim, né. Seja para ser, talvez, né, a figura mais proeminente dentro de uma família, né. E todos nós já percebemos isso, né. Quem tem irmão aí, um irmão às vezes quer assumir o protagonismo na frente do outro. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Quem não passou por isso aqui, né, atira a primeira pedra, né? Sim. Então, faz parte. E é claro, é meio que um símbolo, né, de nossa história, né, humana, né, essa competição, né, entre irmãos, né, e etc. Né? A gente pode colocar, por exemplo, na nossa cultura, né, na cultura literária, né, por exemplo, na Bíblia Sagrada, não preciso nem citar, né, Caim e Abel, né, e etc. E também temos, é claro, na mitologia grega, né, os irmãos filhos de Édipo, né, o Etéocles e o Polinices disputando o poder da cidade de Tebas, né, em Os Sete contra Tebas de Ésquilo, né. Então, a competição entre irmãos, né, é muito importante, né. E dá um bom enredo, sempre deu um muito bom enredo, né. Na literatura brasileira também nós temos várias referências, então eu já vou até colocar aqui, né, gente? Temos que completar alguma coisinha aqui, né, na mitologia. Então nós temos, então, Etéocles e Polinices. Esse meu teclado aqui está meio revoltado. Etéocles e Polinices, por exemplo. Temos também na Bíblia, né? Bíblia. Temos Caim e Abel. Lembrado de mais alguma referência aí? Contem para mim. Fala aí, Pedro, alguma coisa aí para mim aí sobre alguma referência, alguma ideia? O que você tem para gente aí? Oi. Então, eu assisti o filme hoje e me pareceu que a Ana, ela representa muito aquela coisa do dionisíaco, que é uma mulher assim que busca o prazer a todo custo. Ela não só no sexo, né? Tem até uma cena mais pro final do filme que ela pega lá um cara, dois caras, né? Um no bar e outro no hotel e transa com eles. Sim. Então ela busca algo assim relacionado à diversão, algo relacionado assim a uma liberdade mundana. E a Esther, ela me parece que ela representa algo goetheano, que é aquela coisa: se eu não sei o que fazer, vou fazer o que é do meu dever. E ela tinha isso muito, muito íncito nela, né? Que é essa coisa do, bom, eu acredito. Ela tinha ali uma crença, né? Tanto que ali um pouco antes dela morrer, ela sente uma angústia, né? Uma dor assim muito avassaladora e ela invoca o nome de Deus, que ela não quer morrer ali, ela quer morrer na casa dela. E ela fala: meu Deus, né? Não me leve aqui, né? Para que eu deixe eu morrer em casa. Te peço isso, né?
Então ela tem e a todo instante, né? Ela busca sempre viver ali, né? Naquele ambiente, essa moral goetiana. Eu preciso ser aquilo que eu acredito, que é o quê? Os bons princípios, os valores cristãos, né? Não posso me dedicar à concupiscência da carne, esse tipo de coisa. Eu preciso ser uma pessoa centrada em mim, né? Espiritualmente centrada. E isso me lembrou até que ela está assim numa via ascética, né? Ela está ali no caminho, ela já não é mais uma iniciante, né? Buscando algo como a iluminação, né? No contexto cristão. E a Ana, ela está fora disso, ela nem entrou como neófita, né? Como iniciante, ela ainda está ali no meio do caminho. E o menino fica entre essas duas influências, né? Entre o mundano e algo mais espiritual superior. Então ele experimenta ali dos dois lados, né? Então ele experimenta um pouco a mãe, que é mais mundana, e experimenta a tia, que é um pouco mais, que já ela é moralmente superior, um pouco mais superior moralmente. Então ele fica no muro, em cima do muro ali, entre essas duas influências. Uhum. Maravilha, maravilha, é isso aí. Tem que falar do seu Pedro, tem que falar. Então, ó, colocamos aqui várias coisas interessantes, né? Já fui colocando aqui nas referências. Temos aqui, como ele citou, o Friedrich Nietzsche, né? A questão do dionisíaco e o apolíneo, né? Essas duas forças aí, né? Uma de ordem e a outra da dança. A coisa de deixar fluir, de deixar naturalmente, né? De deixar o corpo, os sentidos se expressarem, né? De maneira mais liberta, né? Então, é uma coisa que o Nietzsche traz em O Nascimento da Tragédia, né? A primeira obra de fôlego aí do Nietzsche, a sua carreira relativamente curta, né? Temos a questão da angústia, né? Que será desenvolvida, né? Claro, lá no Sartre, né? E que é desenvolvido no existencialismo já, desde o Kierkegaard. A angústia é exatamente o que fazer, né, amigos? O que fazer com a liberdade? Isso é angústia, né? Já que eu sou livre, o que fazer com essa liberdade que eu tenho? Uma pensa que a liberdade talvez esteja naquilo que ela pensa, nos estudos dela, no intelecto dela. Enquanto a outra pensa que estar livre é ir para o mundo, é ter várias conexões, é satisfazer os desejos, né? Então, temos aqui duas pessoas angustiadas que não sabem muito bem o que fazer, né? Com a liberdade, né? Então, né, o que fazer com a liberdade? E o Bergman, ele fala do silêncio e ele também usa o silêncio nos filmes. Porque não é para todos os públicos. As pessoas podem falar, é um filme parado, é um filme silencioso, mas ele usa do silêncio no filme. O silêncio dele também significa alguma coisa. O silêncio no filme também tem um significado. Exatamente. Né? E para o Bergman, como ele é um cara muito detalhista, né, o Bergman, tudo no filme dele ali tem uma coisa de ser, né, tem um motivo de ser, um sentido, né? Aquele plano, né, onde uma irmã confronta a outra, né, lateralmente, né, que é a capa do filme, né, como eu coloquei aqui, né? Então, que é uma cena do filme aqui, né? Essa belíssimo trecho aqui, né? Peraí, deixa eu só mexer nisso aqui. Aqui, né? Ó. Então, elas não se olham, né? Esse plano aqui é exatamente para trazer essa incongruência entre as duas irmãs, entre duas visões, né, que estão ali perpendiculares uma à outra, como a gente pode falar, né? Então, essa imagem ela diz mais do que 1000 palavras, né? Ela diz Tem mais uma do que outra 1000 palavras. que eu achei interessante também no próprio figurino das personagens. Uma tem uma característica muito feminina e Sim. a outra não. A outra já é mais masculinizada. Foi a percepção que eu tive. Posso estar viajando também, mas... Não, eu acho que você tem toda a razão. Toda a razão. Né? É um filme da década de 60,
né? E então, assim, a Suécia, né, está passando por um processo de um desenvolvimento muito interessante, né? A década de 60 sueca é uma década muito interessante, tanto do lado da economia, né? Onde você vai se desenvolver ali, começar a se desenvolver o estado de bem-estar social, né? Então a Suécia está realmente se desenvolvendo bastante e recebendo influências do mundo inteiro, da cultura francesa, da cultura norte-americana, né? E aí a questão, é claro, muito dessa questão da liberdade da mulher que nós temos na Europa, principalmente, né? Por exemplo, na Europa, muitos dos países, né, você vê uma cultura, por exemplo, eu que já estive lá algumas vezes, a cultura, por exemplo, do topless, né? Do topless. Você vai nos parques durante o verão europeu e até nas praias, o topless é uma coisa super natural de acontecer. Você às vezes está do lado de uma mãe, de uma filha, e elas não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? A Suécia passou bastante por influenciou até bastante o centro europeu, né, com essa vanguarda, né? Então, assim, década de 70, por exemplo, nós temos aquele grupo ABBA, né, que foi um grupo do pop, né, que pegou aí o estrelato, né? O ABBA, ele é uma expressão, né, de todo um desenvolvimento econômico, social e de pensamento que a Suécia passou, né? Então, aqui é mais ou menos o que está acontecendo na Coreia do Sul hoje em dia, né? Eu estive na Coreia do Sul no ano passado, no meio do ano passado, e então você vê bastante isso acontecendo por lá, tá? Então, a Suécia foi passando por esse desenvolvimento econômico pós-guerra, um país que sofreu, né? E ao mesmo tempo foi progredindo em relação às ideias, em relação à mulher. Então você tem total razão em colocar aqui a questão do feminino, do masculino. Existe uma certa tensão ali machista, uma certa tensão patriarcal no ar, né? Então eu acho que faz todo sentido. Tá? Dentro do que o Pedro falou, assim, eu normalmente assisto o filme e depois eu leio alguma coisa, porque se eu ler alguma coisa eu acabo ficando contaminada. Eu ainda não consigo fazer muitas relações também, né? Mas assim, futuramente, quem sabe, mas dentro do que o Pedro falou, achei interessante que uma análise que eu li, que eu também não consegui ter essa percepção, mas eu achei legal, que os três personagens, tanto o João, o menino, a Ana e a Esther, eram faces de uma mesma pessoa, entendeu? E, assim, depois que o Pedro colocou, é como se fosse, assim, a infância, né, a inocência, os conflitos da existência, vamos dizer, e a Esther seria, vamos dizer, a maturidade já, né? Enfim, eu não consegui visualizar isso, mas agora, depois que ele falou, eu fiquei aqui, puxei esse link, é muito interessante, assim, ele, o diretor, o Ingmar, ele quer justamente fazer a gente pirar mesmo, né, assim, né, nessa coisa da gente pensar na existência, né, na gente, nas nossas, a gente, nossa toda trajetória, porque realmente, se a gente for observar o nosso passado, nós somos várias facetas, né? Nós somos o conjunto, um combo de muitas coisas diferentes que vão se mudando ao longo da nossa existência, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu queria falar com vocês aqui já, pegando isso daí, Aline, é exatamente aquela... Você leu, Aline, o Zaratustra? Você leu, não leu? Li. Então, pois você estava lá no encontro, né? Então, nós discutimos sobre isso, sobre a questão daquelas figuras, né? Do camelo, do leão e da criança. Sim. Né? Então, o camelo é aquele que leva o espírito do... Pode passar, mamãe. Pode passar. A Ana acabou de chegar aqui da academia, né? Toda suada. Ó, tua amiga tá aqui, ó. Dá um tchau pra ela, devagarinho. Oi, Ana. Vou tomar banho. Toma banho, vai tomar banho. Tá, tchau. Pois é, então nós temos o camelo, né, que é carregando esse espírito de peso. A vida é um peso, né? E a gente percebeu a Esther, né? A vida é um peso para ela. Né?
Enquanto que a nossa querida Ana já está sendo uma leoa, né, indo para o ataque, saindo do lar. Essa transição, né, do doméstico para o político, isso é muito interessante, hein? O doméstico, né, e o político, né, o social, né? Então, é também um dos devaneios que nós podemos tirar daqui, né? Imagina se todo mundo tivesse esse nível de devaneios que nós temos aqui hoje, hein? Então, temos aqui, então, isso. E aí, então, temos a questão do camelo, do leão e a criança, né? A criança sendo essa figura aí de criar novas conexões, de criar, talvez, novas possibilidades de vida, de deixar certas angústias de lado e buscar novas angústias, vamos dizer assim, e de ser livre de outra maneira, né? Aí temos a questão do conflito de gerações, né, que é muito importante. Então, é uma geração que viveu em guerra e uma que não sabe o que é guerra ainda, por exemplo, né? Só pegar aí as nossas gerações aqui, de nossas famílias, né? Então, familiares nossos que viveram, por exemplo, o regime militar aqui no Brasil, né, que viveu, sei lá, qualquer outro tipo de situação caótica aí na sociedade, né? Então, é importante, né? Nós temos percebido bastante que essa geração atual talvez talvez essa geração atual Não tem uma ainda não consciência passou política? ainda não passou por certas etapas, né, para ter uma consciência mais concreta do que é a vida como ela é, né? Mas beleza, vamos lá. Mais coisas, colegas, vamos lá. Que mais? Que mais? Olha só, a gente lotamos aqui essa ideia, esses conceitos, né? Vamos agora então tratar então de provocações, de lições, então, né? Vamos colocar assim. Então eu coloquei a questão do diferente, né? Que colocamos aqui da Ana e da Esther, né? De se aceitarem ou de não se aceitarem, né? Parece que a Ana não aceita o jeito da Esther, né? Aquela cena dentro do quarto em que ela grita com a Esther, né? Afrontando, falando que queria ser que nem ela, mas que não pôde ser que nem ela, e blá blá blá, né? Então, é uma reflexão, uma provocação para a gente aí. Você aceita o diferente na sua família, dentro da sua família? Com certeza que dentro da família da gente, possivelmente nós somos os diferentes, hein? Mas, né? E aí? Né, será que a gente aceita? Né? Talvez nós sejamos os diferentões da história, né? Mas será que a gente aceita aqueles que talvez não são tão diferentes, né? Que não são tão que não são tão fora da caixinha. que não são tão peculiares, vamos dizer assim, como nós, né? Uma provocação aí. Eu tive e muitos desses embates que nós temos dentro da família são embates que surgem a partir dessa não aceitação de que os nossos parentes, sangue do nosso sangue, não são como nós. Né? E isso é muito complicado, né, de aceitar. Então fica aí a provocação, né? Outra coisa interessante também é como lidar, né, com a rejeição familiar, né? Como que nós vamos, né, lidar com a rejeição familiar? Né? Já que sempre ocorre, né, algum ato de rejeição, alguma não aceitação, como lidar com isso? Né? Já que somos sangue do mesmo sangue, somos família, né? E aí? Né? Será que... Aí eu tenho que fazer o advogado do diabo, né? Só porque é família, quer dizer que nós temos que perdoar tudo, passar pano para tudo, né? Então, família tem passe livre para fazer quiser. E aí vem aquela questão, né? Aquela provocação sobre o amor, né, gente? Sobre o amor. O amor realmente... Como é que fala? Suporta tudo. Né? Uhum. O amor realmente suporta tudo. É uma questão a colocar. Pode falar, pode colocar. Provoque a gente, provoque. A figura
Eu fiquei com a figura do não é mordomo, era o mordomo, É um mordomo, pode ser também. garçom, não sei, do hotel, enfim, fugiu a Sim. palavra. Ele era muito amoroso com a criança e Isso. com a Esther, né? Que estava doente, era Esther. Eu confundo as duas, gente. Pera. A Esther. Ele era muito solícito, empático, mas eu não vi nenhum tipo de empatia dispensada dele em relação à Ana, entendeu? É como se ele visualizasse a fragilidade da Esther e da criança e fizesse olhos cegos para a pessoa da Ana, porque a Ana exteriorizava uma autossuficiência muito grande. Mas nem ciência é sinônimo de não fragilidade, na minha opinião. Sim, exatamente. Então, olha, Karina, eu tenho muita coisa aqui interessante para colocar, viu? O que o nosso querido lá, mordomo, né, garçom, ou, né, trabalhador ali, né, do hotel, né, o que ele tem de interessante para a gente é o seguinte, percebam que naquela cena que ele está jantando, né, que o menino fica olhando, ele oferece chocolate para o menino, ele mostra para o menino as fotos da família dele, ele fala, olha, aqui possivelmente era um velório, né? Era um velório que ele mostra, tem uma pessoa ali, né, e tal. Olha aqui, eu tô aqui, ou é um filho dele, ou é ele, não sei. Ou seja, é ele mostrando a importância da família para ele. A importância do passado dele, o quanto que aquelas pessoas fazem falta na vida dele. Então, aí nós temos aqui questões importantes, né? Então, assim como ele está lá junto da Esther, né, apoiando, dando um amparo, amparando o menino, né? É a questão dos amigos, né, gente? A questão dos amigos, né? Sim, com certeza. Então, os amigos da gente, que nós podemos contar aí nos dedos de uma mão, né? Esses aí, né, eles são como família pra gente, né? Então, possivelmente muitos de vocês aqui têm amigos em maior estima, talvez, que próprios familiares, né? Tem uma outra... E a outra... Pode falar, fica à vontade. Eu falo muito. Pode, é para falar muito mesmo, é o lugar. Quando você falou da questão do conflito das duas irmãs, da gente pensar nas diferenças entre irmãos, entre pessoas da família, eu me questionei assim, mas até que ponto uma discussão severa com uma pessoa da família, onde há uma espécie de catarse de tudo que ela quer falar, de tudo que ela pensa, não é o princípio de uma solução para uma relação mais... desenvolver uma relação mais saudável, entendeu? Exatamente. Porque o silêncio, ele abafa sentimentos e ele não dá margem à resolução. Eu penso assim. Exatamente. Talvez o oposto desse título, né? É exatamente o diálogo, a conversa. Isso. Né? O diálogo, a conversa. Que é do diálogo que nós temos a construção dos afetos. Né? Ainda que seja violento, entendeu? Exatamente, ainda que seja, né? Ainda que tenha ali, não, né, algo acalorado, uma briga. Isso, né? Desrespeitoso, é exatamente isso que eu quis dizer. Porque o que importa é você estar em negatividade. Você está numa situação em que você afirma, mas tem alguém que te nega. Né? E essa dialética do negativo nos faz construir afetos, uma moral, né? Uma política. Né? O que não é o parlamento de um país, o parlamento de uma cidade, do que uma situação em que os opostos se colocam para construir algo, né, em comum. Né? Então, faz todo sentido e está aqui. Tá imortalizado aqui já nas ideias do encontro. Tá? Temos também a questão da arrogância da juventude. Né?
quantos de nós aqui já não fomos jovens, né? A juventude nos coloca numa situação de arrogância, né? De que nós somos suficientes, de que todo mundo é atrasado, que todo mundo é muito devagar, que todo mundo pensa muito pequeno, né? Quem aqui já não passou por esse momento? Né? Ou talvez quem de nós até hoje ainda está vivendo esse momento, né? Numa situação de arrogância, né? Eu já passei por isso bastante, já deixei de falar com família, né? Já me coloquei em cada situação assim que hoje eu não me colocaria de jeito nenhum, né? Mas, enfim, né? A maturidade. Né? Exatamente, a maturidade. Uma provocação aí, uma lição do que o filme trouxe para mim foi a questão da morte. Isso. E a pergunta que ficou é assim: o que eu vou deixar quando eu morrer? E a Esther deixou uma carta para o menino. Então, eu acho que fica a pergunta, né? Eu vou morrer como alguém que fez alguma coisa ou eu vou morrer como um bichinho, como um imbecil? O que eu vou deixar para a posteridade, para as próximas gerações? Então, ela deixa uma carta para ele que pode ser o princípio de alguma coisa. O que o menino vai fazer com a carta, né? Fica em aberto. Exatamente. Então, né, o que deixar quando morrer, né? Qual a obra, qual o legado, né? A questão do legado da obra, né? Eu vou até colocar como referência aqui, né? A carta do tarô da morte, tá? O arcano maior da morte. Vocês já viram essa carta já? Se vocês não viram, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ela é uma carta bem interessante. As pessoas têm certo receio nesse arcano morte do tarô. É mais ou menos nessa linha aí, tá, Pedro? Eu não estou fugindo do papo, não. Vejam, por exemplo, a carta da morte. Deixa eu pegar aqui. Do Eight. Do tarô do Eight. Então, por exemplo... deixa eu pegar uma carta mais detalhes aqui. Então, nós temos aqui a carta da morte, né? Olha só, né? A morte a cavalo, né? E então nós temos aqui, ao mesmo tempo, morte, né? Aqui, animal morto aqui no canto, né? Tudo devastado aqui. Ao mesmo tempo, temos uma criança, temos uma jovem aqui, de branco, né? Possivelmente uma virgem, né? Temos aqui um sacerdote, temos lá no fundo 2 torres e um sol nascendo, né? Ou seja, morte é fim de ciclo, começo de outro ciclo, né? Então, essa carta aparecer aí no seu jogo de tarô, né? Ela está mostrando algo além de um fim, talvez o início de uma coisa diferente, de uma coisa nova, né? Então fica aí também a referência do tarô, tá, colegas? É isso, eu acho que nós temos um bom conjunto de ideias aqui, né? Vou até compartilhar novamente aqui. Temos aqui, então, né, um trabalho bem feito, hein, pessoal? Nota 10 aí para vocês. Então temos aqui várias ideias, vários conceitos, vários devaneios, né, alucinações, né? Temos aqui referências, né? Temos aqui algumas provocações aqui, né? Eu acho que todas fazem muito sentido em relação ao filme. Não esgota o filme, é claro que não, né? Tá aí, espero que vocês recomendem o filme aí para as outras pessoas, né? Assistam O Silêncio, né? E as pessoas, a maioria não vai gostar, né? Mas qual o nome do outro? São 3 filmes. Eu vou aqui, deixa eu vou mandar para você lá no grupo. Através de um espelho, Gritos e sussurros e persona? Não. Não, esses são outros filmes. A trilogia, né? Que você está falando da trilogia, né? Tá. Através de um espelho, Luz de Inverno e O Silêncio, tá? São todos filmes ali do começo da década de 60, tá? Aí, é claro, podem assistir outros filmes do Bergman, né? Persona, que é maravilhoso. Gritos e Sussurros, que é assim, coisa finíssima. É um filme colorido, tá?
Um filme colorido, um filme todo bastante em vermelho e branco, né? Bastante em vermelho e branco, que influenciou bastante, né? Alguns artistas plásticos aqui no Brasil, tá? Tem até uma instalação do Cildo Meirelles lá em Inhotim, né? Lá em Minas Gerais, né? Tudo em vermelha, né? Assim, é maravilhoso. Recomendo. Quem já foi em Inhotim aí? Quem já foi? Nunca Não. fui com vontade. Nunca foi? Nossa, mas é maravilhoso lá, viu? Maravilhoso mesmo. Então assim, gritos e sussurros, toda a estética, né? Em vermelho e branco, tudo dentro da casa, tensão entre as irmãs também, tá? Disputando a atenção da mãe, por exemplo. Temos Sonata de Outono, que é maravilhoso também. Duas irmãs disputando a atenção da mãe, né? E Sonata de Outono é de uma preciosidade, assim. Temos Fanny Alexander, também outro filme maravilhoso do Bergman. Enfim, qualquer filme do Bergman, podem colocar qualquer filme. A Fonte da Donzela, Morangos Silvestres, O Sétimo Selo, são todos filmes assim maravilhosos, tá? Maravilhosos. Mas a trilogia é Através de um Espelho, Luz de Inverno e O Silêncio. Já assistimos Através de um Espelho, tem encontro gravado no YouTube da gente aqui. Luz de Inverno a gente ainda não assistiu, podemos assistir numa próxima aí. Com certeza eu vou colocar nas próximas votações aí daqui para o final do ano. E é isso, queridos. Tá bom por hoje? Para a questão do filme? Tá ótimo. Maravilha. Algum de vocês vai ficar para o encontro de músicas? Não vou poder. Não vai? E você? Alguém vai, Aline? Vou. Ótimo, então tá bom então. O Pedro vai sair, né, Pedro? Não, o de música eu acho que eu vou ficar. Vai ficar também? Então beleza, então. Então tá, gente, eu vou encerrar essa live aqui e vou dar 10 minutinhos aí de intervalo, mas 10, 15 minutinhos, tá? E aí eu vou abrir um novo link para vocês entrarem, porque esse link tem que ser fechado, tá bom? Então tá, gente. Obrigado aí para quem não voltar, né? Obrigado, Karina, pela presença. Apareça mais aí. Participado. Que bom, então. Viu? Apareça. Então tá, gente. Tchauzinho. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, até já.